Toledot, Bereshit 25, 19. A Parashá vai até 28:9. Eis a história de Yitzhak, filho de Abraham. Abraham foi o pai de Yitzhak. Yitzhak tinha 40 anos de idade quando tomou Rivka, filha de Betuel, o Aramá, de Padã Aram, a irmã de Labã, o Arami, para ser sua mulher. Yitzhak orou a Hashem a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Hashem ouviu-lhe a oração e Rivka engravidou. Os filhos lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar desta forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Hashem, que lhe respondeu: existem 2 nações em seu ventre. Desde o nascimento, eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Até aqui tá bom, porque por mais que a gente fale aí do nascimento desses gêmeos, a gente não consegue compreender bem, né? Abarcando toda a história, tudo que é dito. E é interessante, principalmente, é bom você ter um conhecimento histórico daquilo que é literal, ter um conhecimento também místico daquilo que a Kabbalah ensina, o Zohar ensina, mas para o comecinho, como é o nosso caso, as histórias do Midrash também têm sido bastante importantes, né? E também procurar compreender um pouquinho dessa ação do Eterno para com a sua vida nos tempos atuais. Por que eu tenho insistido em falar isso para vocês? Porque sempre se passou Deus como sendo algo inatingível, inalcançável. Sempre em termos religiosos, aqueles que estão como líderes, eles sempre fizeram questão de demonstrar uma santidade. Você pode perceber que as pessoas de igrejas, de uma forma geral, elas estão num patamar e elas veem o líder delas num patamar acima, né? E isso não é bom, é ruim, porque a impressão que passa é que elas, para chegarem aonde eles estão, elas precisam ter o título que ele adquiriu. No caso, pastor, no caso, rabino, no caso, padre, sei lá, estes exemplos. Agora, nesse crescimento com Deus, o judaísmo, a Torá, como Deus colocou para o povo, ela não passa uma liderança assim. A liderança, ela é naturalmente, claro que Deus sempre trabalha com um líder, tá? Mas Deus ele não é legal colocar a situação que ninguém vai chegar ao patamar do outro. Quer ver um exemplo? Naturalmente, quem que substitui o pai? Geralmente é o filho, né? Vamos pegar um exemplo de empresa. Historicamente falando, o pai trabalhou a vida inteira e montou uma empresa. Então ela é herança para o filho.
O filho começa a trabalhar lá, vocês já viram, de uma forma geral, tá? Porque tem um caso que o filho faz questão de começar lá de baixo. Mas geralmente o filho, por ser filho do dono, ele já começa lá em cima, né? E então na hora que ele vai dar uma ordem, às vezes ele dá uma ordem para fazer um serviço que nem ele sabe. E é muito duro você receber uma ordem de uma pessoa que não sabe fazer o serviço que você está fazendo. O povo não aceita. Esse conceito natural, ele também passa para dentro do conceito espiritual. Muitos líderes, eles não têm uma autoridade conquistada. Eles têm uma autoridade que eles estão colocando como imposta, tá? Agora vamos voltar no exemplo que eu queria dar sobre Moisés. Moisés, lá no final da vida, ele, quando Deus disse que ia ter um sucessor, naturalmente ele pensou que o sucessor dele seria quem? Seriam os filhos. E quando Deus fala para ele, não, você está errado, não serão os teus filhos, ele fica, aparentemente, é assim que o Midrash nos conta, né? Ele fica meio sem entender. Não, Deus então explica, não é que os teus filhos não sejam bons, mas aquilo que eu tenho preparado não está na condição deles, tá? As pessoas, elas têm aptidões, tá? Todo mundo nasce com uma missão, tá? Vamos chamar essa missão de aptidão. Pessoas, veja só, eu gosto de música, de qualquer tipo de música, mas também não significa que porque eu gosto de música de qualquer tipo, que eu vou querer fazer um trabalho musical no estilo funk. Não dá, eu gosto de música, mas funk pra mim já é demais, entendeu? Já não curto. Aí fala, mas você acabou de dizer que gosta de música. Sim, eu gosto de música, vírgula, da boa música, tá? Agora, vamos supor, ainda que um maestro que sabe todos os tipos de instrumentos, ele tem aptidão para música? Tem, mas ele também tem aptidão dentro da aptidão, né? É algo seletivo. Então, ele vai trabalhar com qualquer tipo de instrumento? Até poderia, mas a questão é que a aptidão, dentro da aptidão, que estará dentro de uma outra aptidão, vai selecionando a tal ponto que a pessoa ela vai se dar bem naquele lugar que ela está mais preparada. É algo interno, que veio dela da eternidade, entendeu? Então Deus fala assim, Moshe, os teus filhos são bons, mas eu tenho escolhido Yehoshua, Josué, para substituir você. Por outro lado, eu estou falando essas coisas porque é história recente, né? Quando está terminando a Torá, essas histórias fazem parte do final da Torá. Como nós estamos no começo do ano, então está fácil lembrar esse passado tão recente. Quando foi pedido para que Moisés falou assim, Deus falou para Moisés, leva o teu irmão no Monte Har, e lá ele vai ficar comigo, ele não vai descer mais. E aí foi uma tristeza, porque os três irmãos, Miriam, ele, Moshe, e agora o irmão dele, o Arão, os três, eles eram vistos, por isso teve aquele motim da época, que deu tanta confusão. Aquele que foi engolido pela terra, foi levado vivo para o Guerrinã. Quem é o nome dele? Korah. Lembra de Korah? Por que ele teve ele foi para esse caminho? Porque ele achou que, no exemplo que eu estou dando, a aptidão
tá? Ele estava entendendo que a aptidão para ser alguma coisa bastava ser da tribo de Levi, e sendo da tribo de Levi, tinha que ser um dos mais ricos. Aí ele falava: eu sou da tribo de Levi, sou talvez o mais rico de todos, então quem tem que ser líder sou eu. Agora, a aptidão dentro da aptidão, que está dentro da aptidão, não funciona assim. Tem a questão realmente, como que a gente está posicionado diante de Deus. Situações difíceis, todo mundo passa, não é verdade? É só olhar para a cara de cada um aqui, dá para saber situações difíceis. Você veio de carro? Veio? Eu já pensei assim, não estou vendo o carro lá, né? Será que ele veio de ônibus? Já é uma situação difícil. Num sábado, que o horário é menor, tá? Né? Como não estou vendo, vieram andando devagarzinho e já chegou cansado, né? Mas supondo que tivesse que vir lá de onde você mora, não que seja longe, não é longe, de carro é perto, mas a linha de ônibus daqui para lá, ela é demorada, e para ir rápido você tem que tomar pelo menos 2, vai lá na cidade e pega outro. A mesma coisa o Wilson. É ruim, mas vale a pena para a gente chegar no conhecimento. É um esforço, o Nenê também, já está em outra cidade, mas vem, é um esforço. Esforço meu, eu fui resolver um probleminha, não consegui fazer tudo que precisava a tempo, vim atrasado. Mas começou agora também, praticamente. E, portanto, essa questão que nós estamos falando de aptidão, dentro de aptidão, ela passa em como a gente enxerga as coisas. Então veja só, eu quero dizer assim, no judaísmo, por exemplo, você tem os livros dos sábios, você tem a internet, onde você tem acesso a essas diversas linhas, há muitos ensinos, livros. Então, coisa que a gente fala aqui, sou eu que sou sábio? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente está reproduzindo um conhecimento que foi trazido de geração a geração. Agora, se você se esforçar e estudar, tendo tempo, claro, para ler essas coisas, você vai ter um bom entendimento? A princípio, sim. Mas é garantido que você vai ter um bom entendimento? Não é garantido. Mas o livro é o mesmo. Só que as pessoas, elas vivem em estágios diferentes de vida. Para você entender um conceito espiritual, você tem que estar num tempo de entender aquele conceito. Senão, aquela verdade, ela chega até você, mas você não consegue captar aquela verdade, porque você ainda não tem condições. Vamos pensar num jeito mais simples ainda, como força física. Tá? Comparado eu e o Neco, que estamos aqui, você vê eu gordinho, não sei de onde que fala que o gordinho é forte. Eu falo assim, o gordinho é forte, nem sempre, tá? E o magrinho é fraco. Aí você vê um magrinho pegando uma saca de café de 60 quilos, que põe em cima da cabeça e ainda se bobear leva alguma coisa nos 2 braços e vai numa tranquilidade. Estou exagerando, mas tem gente que, magrinho, que se a gente for lá no Porto de Santos, essas coisas ficam muito características. Tem gente que você olha assim, você não dá nada para a pessoa, mas ela é forte, fisicamente falando, ela pega coisas pesadas. Só que lá no final da vida você vai ver a encrenca que vai dar. O corpo vai reclamar aquele excesso. Mas no exemplo que eu estou dando é assim, a gente olha, vê uma pessoa magrinha e a gente acha que ele é fraco. Aí se tem alguma coisa para carregar, você não pede ajuda para o magrinho. Você acha que ele não vai aguentar, você fica com medo de quebrar o teu móvel. E aí você vê um gordinho e você pensa, que ele é forte. Né? Então, são conceitos errados. Porque você tem o gordinho que é forte, mas você tem o gordinho que é fraco. Tá?
Você tem um magrinho que é forte e tem um magrinho que é fraco. Entra no restaurante, coma à vontade. Na hora que entra o gordo, o chefe pensa: me ajude. Hoje eu estou perdido. Então orienta os garçons, lá, joga alface nele, pãozinho, né? Vai entupindo lá os buracos para poder o estrago ser menor. Ilusão. Às vezes o gordinho vai no restaurante e não come nada, ele dá lucro para casa. Aí chega o magrinho, né? Chega o magrinho, quietinho. Aí pensei, então beleza. Isso aí não come nada. Ele acaba com o almoço e ainda está esperando a janta. Então, tudo isso é ilusão. Um conhecimento que a gente tem, quando ele é trabalhado, a vida trabalhou, você, em cima de um conceito, você consegue enxergar conceitos nobres que estão ali, porém estão mais a fundo, ou está por trás. Então veja só, em situações de dificuldade, porque todo mundo passa por dificuldade, e é só você lembrar, no tempo que você tinha determinado conceito, você já podia agir diferente com aquele conceito antigo. Hoje, num conceito mais aprofundado do judaísmo, principalmente em determinadas áreas da tua vida, você pode cobrar de si mesmo um comportamento mais aprofundado também, tá? Mas você vai ver também, talvez até mesmo em você pode ficar triste que você estaria esperando de você um procedimento mais adequado e talvez você não consegue. Você quer, mas você não consegue atingir ainda. Estava pensando de ontem para hoje uma determinada situação. A situação tem sido difícil, ruim. Aí eu lembrei de uma palavra que o Eterno trouxe e disse assim: é necessário esgotar a possibilidade. E eu tenho visto que o negócio está feio, está ruim, mas não esgotou a possibilidade ainda. Ainda tem coisa. Sabe quando o cara vai fazer a cana? Ele pega, passa a primeira vez na máquina a cana, aí ele vem, passa uma segunda vez, aí você olha, vai jogar fora, né? Ele dobra e passa de novo, para agora já deu. Aí ele dobra de novo, agora já deu. E tem gente que ainda dobra mais uma vez, nem que saia 2 pingos, mas saiu 2 pingos a mais. Às vezes na minha vida, na sua vida, o que está faltando a gente compreender para ter um salto é 2 pingos a mais. E a gente não tem paciência, porque a gente começa a jogar fora. A gente acha que já deu. Se não esgotar a possibilidade, talvez a gente não alcance essa terminologia que eu estou usando hoje, esta aptidão dentro da aptidão, tá? E aí, se conseguirmos isso, a gente vai conseguir extrair um conhecimento mais a fundo. Portanto, o que eu estou dizendo, o conhecimento você lê ali, está ali. Não significa que todo mundo vai entender da mesma forma. A princípio, segundo o judaísmo, todo mundo lendo a mesma coisa, você vai ter um nível geral, porque está ali escrito, você aprendeu, tá? Não vai ficar um desnível total, fica nivelado. Por outro lado, as condições de cada um de vivência, de como cada um lida no seu dia a dia com as coisas de Deus, aqui vai fazendo a diferença. Para termos de liderança, muitos têm desejado uma liderança no meio de um povo, de um grupo, só que uma liderança forçada, tá? Nem sempre aquele que quer ser líder é o escolhido para ser líder. Às vezes aquele que não quis, que nunca pediu, Deus olha e fala, é esse daqui que eu quero, porque Deus enxerga dentro dele. Na verdade, este dentro dele é a alma, aquilo que já estava em eternidade.
Por isso, completando este exemplo que eu estou dando de possibilidades, de esgotar possibilidades, a gente pensa assim, poxa, cheguei no fim do túnel, uma expressão muito comum, né? Ou então cheguei no fundo do poço. E a gente vem descobrindo ainda aí que esse túnel, ele não tem fim. Na hora que você acha que chegou no fim, sempre dá para cavar um pouquinho mais e ele fica um pouco mais distante. O fundo do poço sempre dá para você, ou alguém, né, cavar um pouco mais para você ir descendo cada vez mais. Então, veja só, na nossa cabeça, esse descer um pouco mais, nós já estamos no limite, não estamos aguentando mais. Qualquer 2 dedos de terra a mais que cava ali, para nós, isso pode ser depressão. E depressão que eu estou falando é depressão no sentido de tristeza, aquelas tristeza estampada no rosto, tristeza, amargura, aborrecimento com Deus. Aí a gente já começa a formular, poxa Deus, por que eu estou nessa situação? Por que muito tempo? A situação não melhora, ela piora a cada dia. Por que é necessário? Aí a gente começa a olhar ao redor, ou vem pensamentos, e a gente começa a fazer comparações. Mas fulano é assim, 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 ou seja, a gente julgando fulano não merece tal coisa, mas ele tem coisa que eu merecia ter. E a gente começa a fazer comparações. Essas comparações não quero levar para aquele campo da idolatria, que a gente quer tomar o lugar de Deus no julgamento, etc, etc. Eu estou pegando bem no nível social, porque você vê isso em todo lugar. Parece que é uma marca das pessoas. Mas quando a gente atinge esse nível com Deus, aptidão, dentro da aptidão, dentro da aptidão, quando chega num lugar desse, você fica triste, porque é importante o corpo demonstrar tristeza, porque senão vai adoecer ainda mais. Mas por outro lado, expressando um pouco esta dor, o aborrecimento, você ainda conserva uma alegria dentro de amar a Deus e de entender que Deus cuida de mim. Aí eu pergunto para você, como que você pode professar e entender que Deus cuida de você, se há pouco tempo, ou qualquer pessoa analisando o que você está passando, ela poderia fazer o exemplo que eu dei aqui? Ou você mesmo pensando assim, poxa Deus, as coisas só pioram, e dá para provar, né? Igual o mercado de preços, ele faz um gráfico do produto que lá em janeiro ele tinha um preço, hoje que preço que ele está. Então o gráfico mostra em que mês que ele subiu, em que mês que ele desceu, ou se ficou estável no preço de hoje, tá? É assim nessa promoção da famosa sexta-feira, que o Brasil já ganhou fama mundial aí de ser a sexta-feira da enganação, né? Porque os lojistas colocam lá desconto de tantos por cento e é tudo conversa para poder enganar o povo. Aí eles usam esse gráfico para provar que aquele produto foi enganoso. Aí você entra numa ação via Procon. Então esse gráfico é legal? É legal. Só que nós temos um gráfico também desse tipo, para mostrar no tempo da tua vida como que você foi crescendo, quando que você caiu e quando você permaneceu estável. Chegando num ponto desse que eu estou explicando, você pode pensar assim e perceber, poxa Deus, eu compreendo que o Eterno cuida de mim. E quando você fala isso, é um sentimento sincero. Mas olhando para você mesmo no teu gráfico, você tem como comprovar que, se for ver assim pelo gráfico, todo mundo pode falar, mas Deus não cuidou de você, porque piorou. Entendeu? Mas você tem a plena sensação, alegria, e você tem um amor maior por Deus. Então, peraí, tá. E não é questão de falar assim, é espiritual ou material. Não. São coisas realmente que você sente. E quando você sente, você está feliz, alegre, você ainda não sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer, quando vai acontecer, qual é o jeito, por qual meio, mas você tem uma certeza que Deus cuida de você. E não tem coisa melhor
a gente ter aquela plena certeza que Deus cuida. Só que esta frase, Deus cuida de você, você ouve desde criança. E quando você entrou numa determinada igreja, religião, sempre foi te falado de uma forma padrão: Deus cuida de você. E você mesmo cansou de dizer obrigado, Deus, porque você cuida de mim. Mas nos momentos mais difíceis, como nesse caso que eu estou falando, você começa a experimentar apatia, tristeza, depressão. E aí você começa a perceber. Isso tudo pode ser uma expressão do teu corpo reagindo? Sim, é uma expressão do corpo reagindo. Mas o que está faltando é aquele conhecimento que você tem, porque você tem conhecimento. Está faltando a aplicação desse conhecimento. Porque ele está dentro de você, mas ele está latente, ele está inativo. E é isso que eu estou relacionando quando Deus fala assim: é necessário esgotar as possibilidades. Quando esgota a possibilidade, você começa a alinhar o conhecimento que você tem, você começa a agir sobre o conhecimento que você tem. E aqui o negócio começa a ficar interessante e bonito. E aí você começa a perceber que realmente você espera em Deus. As coisas pioraram. E um detalhe, pode piorar ainda mais. E talvez vai piorar ainda mais. Eu estou passando um momento que eu nunca passei. Nunca. Nem enquanto solteiro e nem enquanto casado. Nunca cheguei nesse nível. Mas por outro lado, isso que eu estou falando para você, eu também nunca cheguei nesse nível a ponto de eu estar falando isso para você. E ainda eu sei que ainda precisa esgotar ainda alguma coisa. Por isso eu tenho certeza que ainda tem coisa para piorar ainda. E aparentemente, se tem coisa para piorar ainda, como que vai ser? Para onde vai? Não sei como vai ficar. Não sei para onde vai, como vai ficar. Mas o conhecimento adquirido, agora ele começa a agir. Vamos pensar numa outra coisa? Você entra num supermercado e aí você vai comprar. Fala um produto aí. Fala um produto. Leite. Aí você entra no corredor de leite. Aí tem várias marcas ali, né? Imagina que você vai colocar a mão na caixa de um leite Piracanjuba, que está na moda, né? Porque o Fantástico mostrou que ele é bom. Aí você põe a mão nele, aí uma outra caixa do próprio Piracanjuba fala assim para você: leva eu. Que esse aí, ele foi colocado agora, é um lote mais novo, eu estou um lote mais velho, eu que preciso sair primeiro. Entendeu? Aí você olha para o lado, aí a outra marca fala assim: não, mas leva eu também sou bom, eu não pareço no Fantástico, mas eu estou aqui mais velho que esse aí que disse que está velho, eu que preciso sair, daqui a pouco eu vou estar azedo aqui, eu serei jogado fora. Me use. O que você vai fazer? Você vai pegar esses mais velhos, entendeu? Então, algumas coisas que estão dentro de nós estão inativos e eles precisam trabalhar. Eu estou chamando de inativo aquela caixa de leite que ficou lá mais tempo que o outro, tá? Então, quer dizer, o conhecimento que você adquire, ele vai ter condições de fazer com que o que estava parado dentro de você tenha oportunidade para trabalhar. E quando aquilo que está em você começa a trabalhar, vai mostrar uma nova faceta de quem você é. Então as pessoas vão dizer: puxa, como você está diferente. Entendeu? E essa diferença vai aparecer inclusive nos momentos ruins da nossa vida. Então a angústia e tristeza, cuidado para ficar metendo a boca em pessoas assim, porque tem gente que está nessa depressão, angústia e tristeza por fraqueza? Tem. Outros estão porque é o corpo reagindo para não ficar pior? Sim. E outros estão
porque algo começou a mover dentro e aquele tipo de comportamento vai fazer pensar, algumas engrenagens vai começar a funcionar e é onde vai transformar a pessoa. E futuramente, em determinados problemas, talvez até piores, a reação dela já vai ser naquele grau elevado. Aí essa pessoa vai poder até, se Deus quiser ou permitir, ser um líder. A pior coisa que tem é um líder inexperiente. Quem gosta de um professor numa faculdade inexperiente? Ninguém gosta. Quem gosta de ter aula com qualquer tipo de pessoa inexperiente? Não dá. Tá? É muito complicado. Você vê, seja rabino, seja um padre, seja um pastor, você quer que a pessoa demonstre experiência, conhecimento com experiência. Agora, vamos voltar aqui para esse texto. O que está ocorrendo aqui? Abraão, a história, ele ainda está vivo, com o nascimento desses netos, ele vai viver mais 15 anos ainda. Ele só vai morrer quando Esaú e Jacó completarem 15 anos de idade. Então eles tiveram 15 anos para estar com o vovô. E olha que não é qualquer vovô, hein? É aquele com quem Deus fez uma aliança. E ele vai ter que, dentre os dois, a aliança vai passar para um dos dois. Agora, as experiências. Ele passou por uma experiência que ele achava que a aliança de Deus seria passada a Ismael. Entendeu? E ele até que depreciava um pouco o Isaac. Agora é Isaac que está tendo filho, e nasce dois: Esaú e Jacó, Esaú e Jacó. E ele também passa a acreditar que o herdeiro é Esaú. Só que o nascimento dessa criança, a gestação, olha o que a Nívica diz aqui. A briga ali dentro doía tanto que ela pergunta às pessoas: você também sente dores assim? As outras mulheres grávidas falavam: não, para mim é sossegado, tranquilo, é uma maravilha, olha, maternidade é bom demais. Ela falou: mas para mim não está sendo. Se isso aqui é viver, eu prefiro morrer então, porque eu não estou aguentando. E aí ela resolve buscar conselho de Deus, como está escrito aqui. Ela vai buscar aconselhamento com Shem, na Yeshiva de Shem. Quem é Shem? O filho de Noé. E é dito para ela, pela boca do Eterno, que ali havia dentro dela duas nações, dois povos. E a briga que seria materializada lá na frente já estava ali dentro dela. Porque doía tanto ali, olha, eu não tenho cólica abdominal, mas quando eu tive nessa cirurgia que eu fiz, e uma noite só, que umas 3 horas de cólica, eu comecei a ter dó de mulheres que têm cólica menstrual, de pessoas que têm problema com o famoso ar, os gases, essas coisas, nossa, dói demais. E como se a gente nunca teve, a gente tem mania de menosprezar a dor do outro. E, isso aí é frescura. Só quem teve sabe como que é, né? Então, quer dizer, aquela dor que ela estava passando, ninguém estava valorizando. É uma dor normal. Mas para ela, era como se os órgãos vizinhos ali estavam sendo torcidos junto. Tudo que torce dentro de você gera dor, porque cada coisa tem que ficar no seu lugar. Imagina, um pâncreas querer mudar de lugar, não vai dar certo, uma confusão, dor. E aí ela descobre essas questões proféticas de como seria aquela dor toda, aquela confusão toda. Então ela descobre que 2 nações, 2 povos. Portanto, ali você tem
o lado da direita e o lado da esquerda da árvore genealógica, não, da árvore da vida. Você tem ali estas escolhas. Um seria usado por Deus, o outro iria desprezar a Deus. E o que ela percebia? Está andando na rua, aí passa perto do sambão, do funk. Uma criança se volta para o lado da bagunça, da prostituição, daquelas coisas todas que não condiz com a personalidade do Eterno, e se volta como querendo já sair de dentro para pegar aquilo. Olha a dor que dá. Quando passava perto de uma yeshivá, uma casa de estudo, um culto a Deus, a outra criança se inclinava para querer servir a Deus. Então ela já começou a entender que realmente a briga já começava ali dentro, tá? Agora, pense assim, um dia você foi ensinado, quando você era de uma religião X, você foi ensinado que a escolha é sua sempre, e é mesmo, né? A escolha é nossa, sempre. E que se você não conseguiu servir a Deus, é porque a culpa sempre é sua. É você que foi para os caminhos errados. E aí a gente começa a julgar as pessoas, né? Dizendo que a pessoa que não quer. Esses assuntos não é tão simplista assim não. Tem coisas mais complicadas. Um exemplo, olha aqui, esse caso. Você vai pensar, onde está a complicação? Então eu pergunto para você, ali dentro já havia uma escolha. Enquanto uma criança escolhia a bagunça que estava aqui fora, o outro escolhia a santidade para as coisas de Deus. Se todo mundo foi educado que a vida de fato começa depois que a criança tem entrado neste mundo e começa a fazer escolhas, então como explicar esse pedaço? Como explicar que lá no Novo Testamento é dito que João Batista já era cheio do Espírito Santo ainda no ventre materno? Sem levar em conta quem é esse João Batista, quem é esse Espírito Santo, o que significa isso, esquece essa coisa agora. Só estou querendo que você entenda essa questão da escolha. Como que alguém pode ser cheio de Deus no ventre materno? Como que alguém pode fazer escolha por coisas de Deus dentro do ventre materno e o outro já odiar as coisas de Deus dentro do ventre materno? Eu já li tanta coisa essa semana que eu não lembro agora se isso foi no Midrash, se foi no Zohar, mas é dito que a alma de Esaú, ela era uma alma assassina. Não estou lembrando aqui. Eu acho que é no Midrash em espanhol. E eu venho até perguntando para o Gabriel se ele leu o Midrash, para ver, porque às vezes em português não tem tanta coisa quanto o outro, né? Então, quer dizer, uma alma assassina, ele vem como um instinto assassino dentro do ventre materno. Aí a explicação que é dado, aí é dito assim, então como é que pode, se ele tem este assassino, ele vai ser como Caim, ele vai ser para o mal? E a explicação é dito assim, não, aquele que quer servir ao Eterno tendo esse instinto assassino. Então quando fala instinto assassino, pensa assim, aqui eu não comecei usando o termo de aptidão, dentro de aptidão, dentro de aptidão. Então esse que é esse instinto assassino, ele vai fazer escolhas durante a vida dele dentro dessa aptidão, tá? Herdada. E ele vai poder usar isso ou para o bem ou para o mal. Só que Esaú escolheu sempre para o mal. Aí vai dizer, mas isso já estava pré-determinado, tá? Mas que ele escolheu, ele sempre levou para o outro lado.
Aí a explicação que o sábio coloca aí, dizendo assim, não, acho que o anjo perguntou, mas o Eterno, vai ser assim? E o Eterno diz assim, não, esse daí ele vai usar o instinto dele para Hashem. E aí dá um exemplo, ele será como Davi. Davi também tinha esse instinto assassino? A gente não pensa nisso, né? Mas pense na vida rápida que ele teve. Ele matou muita gente. Ele era guerreiro, ele era de estar à frente de exércitos. Ele matou para o lado bom. Então ele matou no sentido de fazer justiça para Deus. Isso. Quer ver outro exemplo? Aquele que matou Zimri e Cosbi. Como é que é o nome? Fala aí, não? Isso. Ele também, a turma queria matar aquele rapaz. E Deus o esconde e fala assim, não, ele executou o juízo pelo meu nome. Agora, o Cora, que a gente já falou, que movimentou aquela liderança toda, juntou a ele 250 pessoas, então ele estava também trazendo o instinto assassino de cada pessoa que se ajuntou a ele. Gente, aquilo ia ser um grande motim, podia ter acabado com tudo, tá? Mas era para o nome de Hashem? Mas o discurso na boca era. O discurso na boca era para, pessoal, vocês são sacerdotes, filhos de sacerdotes, nós somos uma tribo sacerdotal, só que é só eles lá que tem liderança, que faz as coisas. No meu governo, vocês todos terão oportunidade. E aí, convenceu estes. Aí a mulher de um deles falou assim, ô meu bem, você já pensou bem? Toma cuidado, para que lado você vai ficar. Você acha que a situação que você vive hoje, ela vai mudar? Ele fala a princípio, sim, eu acho que vai mudar. Você tem certeza que vai mudar? Porque você acha que na hora que ele tomar o poder, ele vai dar o lugar do poder para alguma outra pessoa? Não, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o líder. Tá? A princípio a gente vê na política isso, né? Quem está de fora na oposição fala, quando eu for presidente eu vou fazer isso, isso, isso. Aí na hora que ele entra lá, fica tudo igual. Você vê que a cesta básica não abaixa, a gasolina não abaixa, o álcool não abaixa, conta de luz não abaixa. O que a Dilma falou? Eu vou abaixar a conta de luz, só subiu. Tem a aposta ainda, né? Deu a aposta. Deu. Tá? Então esse tipo de liderança estava sendo um instinto assassino para o mal, contra Hashem. Então é isso, aptidão dentro de aptidão. E Davi, portanto, ele também vinha dessa parte forte, vamos chamar a parte assassina, como diz lá o livro. Só que ele canalizou essa aptidão que ele tinha de ser um guerreiro para guerrear as coisas de Deus. Se você tem uma grande aptidão para a música, então você pode canalizar essa grande aptidão para aquilo que é dos céus. Se você tudo aquilo que você tem de aptidão, e todo mundo tem uma personalidade forte, todo mundo tem essa agressividade, tá? Só que essa agressividade, esse temperamento forte, ele tem que ser usado para agir. Porque se você deixar isso te governar, então você vai trabalhar sempre para o outro lado. E isso trará grandes prejuízos. Essas duas crianças nascem, então esse Esaú, ele se tornou caçador. O negócio dele era matar. Tá? E nessa matança, quem é que ele matou? Ele matou Nimrod. Porque no dia que o pai dele, que o avô dele morreu, o Abraão, ele estava caçando. Naquele dia ele matou Nimrod. Esse Nimrod, para não fazer confusão, é o Nimrod filho, porque o Nimrod pai foi morto por Abraão. Este
este Nimrod, ele estava usando uma vestimenta, que essa vestimenta, ela atraía os animais, era uma vestimenta, entre aspas, encantada por Deus, tá? Os animais eram atraídos por alguma coisa celestial que Deus colocou naquela vestimenta. É a vestimenta que Deus tinha dado para Adão. Isso foi passando, só que Nimrod, aquele que usou o poder para o lado mal, ele roubou essa vestimenta, agora essa vestimenta está com o filho dele. E Esaú vai lá, de olho nessa vestimenta, e ele mata Nimrod, tá? Aí aquela questão, eu usei um termo que todo mundo conhece, encantamento, tá? Só que esse encantamento da parte de Deus só vale por aqueles que têm a parte de Deus. Se ela é usada para aquele que não tem a parte de Deus, aquela bênção não vai trabalhar, entendeu? Ele volta para casa e vê o irmão dele, Jacó, fazendo. Por que eu quero contar essa história de forma direita? Porque nós somos educados na igreja evangélica sobre esse pedaço e mostrando uma maldade, uma esperteza de Jacó que enganou o irmão, e ele é colocado lá, você é enganador, que roubou o irmão, que ele ficou lá na espreita, lá no meio do mato, esperando o cara vir cansado, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele estava na cozinha da casa dele, porque a notícia é que Abraão tinha morrido, então ele quer cumprir o mandamento da Torá de honrar, e ele então prepara essa comida, porque lentilhas era um prato famoso para esse tipo de situação. Então ele está fazendo aquele prato, um prato mais trabalhado, rebuscado, para aquela situação em quem estava em luto. Então ele queria servir o pai dele, Isaac, porque o pai de Isaac tinha morrido, tá? Então é uma boa ação. Quando o irmão dele chega, Esaú chega cansado e atemorizado, porque ele tinha acabado de matar o Nimrod e se apropriou daquela vestimenta especial, e ele ainda estava coberto pelo medo de que alguém fosse fazer a vingança e viesse para matar o pessoal da família dele, tá? Então ele estava meio tenso, esgotado. Quando ele chega em casa, esfomeado, e sente aquele cheiro, vê aquela coisa gostosa, diz aí o texto do Midrash, que ele também ri por dentro e fala, só o meu irmão mesmo, esse caipira aí, como ele é tonto, idiota, né? Tá aí fazendo essas coisinhas, uma comida cara, sendo que tem tanta coisa que podia ser feito e dá. E aí ele responde para o irmão, falou, olha, as coisas não são assim. Você não se deu conta das notícias, não? O nosso avô morreu, olha a situação do nosso pai. Então ele estava insensível, Esaú. E aí ele fala, eu estou morrendo de fome, faz logo essas coisas. Enquanto Jacó estava fazendo a comida e analisando o procedimento do irmão, ele pensa assim, a bênção do meu avô passou para o meu pai, e agora a bênção, como ele é o primogênito, vai para ele. A bênção do Eterno vai para olha, para o tipo de pessoa que a bênção está indo. É justo? É certo? Como vai ser feito? Ele não ama as coisas de Deus, eu amo as coisas de Deus. A bênção tem que vir para o meu lado, e eu preciso de um plano para tomar posse dessa bênção espiritual. E aí quando o irmão começa a falar que está morrendo de fome, me dá esse negócio aí. As coisas nem assim não, você está com fome? Vamos negociar, tá? Esse prato aqui já está quase pronto, dá trabalho para fazer e demora. Se você está com tanta fome assim, vamos negociar, porque você vai me fazer descumprir o mandamento da Torá. Só que eu vou descumprir o mandamento da Torá por você, que é meu irmão, apenas por isso? Não, então eu quero negociar com você, e esse meu negócio vai ser, eu vou substituir o mandamento de Torá. Eu quebro um por causa de um outro mandamento. Então ele está fazendo a permuta, né? Agora, se você quiser esperar,
eu vou cumprir o mandamento da Torá, volto aqui e faço a comida tudo de novo e te dou, só você vai ter que esperar. Então ele deu opção, então ele foi justo, certo? Ele foi aquele que engana. Igual a gente vai no estacionamento comprar carro, né? Isso aqui, ó, muito bom, tal, ó, o barulho do motor, não sei o que. O motor tá bom. Tá bom para fazer a retífica. Isso é enganar. Ele não, ele falou as coisas diretas para o irmão. Aí, resultado, o irmão cansado e tal, aí ele já vem com a questão, o Jacob, né? Ele fala, no entanto, se você quiser esse daqui, você vai fazer com que eu descumpra o mandamento de Torá. Então, vamos fazer uma troca. Eu quero que você passe para mim e que fique bem declarado no mundo espiritual que você está passando para mim os direitos que você tem de primogenitura. Por consequência, os direitos que você teria, a bênção espiritual que vem da parte de Deus, com meu avô, passou pelo nosso pai, vai ficar para mim e não para você. Aí ele para e pensa, e aqui o Midrash, não sei quando vocês leram isso também, está escrito lá, que ele diz assim, de que me vale a primogenitura? Está escrito lá também? De que me vale a primogenitura? Aí há uma voz celestial que Hashem fala, então por que você merece a bênção? Foi numa dessa que ele ficou também com a roupa? Sim, foi. Ele ficou com a roupa. Deu certo para ele. Deu certo para ele. Enquanto, quando o Esaú ficou com a roupa de Nimrod, aquilo não tinha efeito para ele. Mas quando ele foi se apresentar ao pai, que seria o próximo passo, vamos terminar esse passo aqui. Esse passo, ele então fez lá um acordo, ele fez um contrato de compra e venda. É como se deixasse bem claro, no dia tal, na hora tal, fulano de tal está negociando e está passando todos os direitos de primogenitura e tudo que ela abarca, ou seja, os bens não materiais, mas os bens espirituais, a herança do eterno, que vem toda aquela herança, começou com Adão e vai para outro filho, para outro filho, para outro filho, e chegou em Abraão, Isaac agora com Jacó. E aí, quando ele pensa, isso aí vai me servir para alguma coisa, eu estou morrendo de fome e eu quero isso agora. Ele não estava nem aí com velório, com cultuar ali, honrar o morto, o que vai fazer de bom. Ele estava pensando nele, é egoísta, estava pensando nele. Portanto, isso da forma que o Midrash nos conta, passa a ideia de alguém que foi sacana, que enganou, ele foi astuto. Lá nos Zohar mostra o lado da serpente. A serpente é o animal mais astuto do jardim, vocês lembram disso? A astúcia nesse sentido é o mesmo sentido que eu falei do assassino. Você vai usar o instinto para Deus. Aqui ele está usando a astúcia para tirar o elemento mal e fazer mudar de lado, sair da treva, passar para a luz. Entendeu? Por que ele quer a primogenitura? O que está falando? Você sabe por que eu quero atuar como primogênito nesse lugar? É porque você é um assassino e uma pessoa perversa. Porque você não pode se sentar pacificamente na tenda e estudar como nosso pai tem nosso avô. Isso mesmo. E para lembrar aí, quando ele chega em casa, ele tinha também pego uma mulher casada, ele pegava a mulher, dependia do gosto dela, ou seja, era um abuso. Tá? Então uma pessoa tão perversa desse jeito, seria justo ficar com uma bênção do Eterno? Não seria justo. Num outro momento já foi dito em relação ao anjo Miguel,
como que foi a ação. Aí foi aquilo que o Nequinho falou há pouco. Quando a mãe dele, a Rívica, ela ouve que o pai tinha declarado lá, aqui eles estão com 15 anos de idade, nós estamos falando de coisa mais para frente. Aí o que acontece? Ela ouve o pai falar: meu filho, vai lá caçar e me traz aquela caça que só você sabe fazer, porque eu vou te abençoar. Nesse momento é dito que o céu tremeu, né? E foi dada aquela ordem que a astúcia da serpente estava pronta para dominar a terra novamente. E se ela conseguisse, o mundo podia estar perdido, porque a bênção de Deus sofreria um corte. E aí o Michael fala assim: não, Senhor, não vai ser assim, eu vou tomar conta desse caso. E aí ele se apresenta, porque na hora que a mãe falou para ele assim, o Isaac, parecendo minha mãe ou minha avó que vai falar o nome de um filho e fala todos primeiro, esgotou as possibilidades. Quando a mãe disse assim: meu filho, eu escutei teu pai falar com teu irmão assim, 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 escute a tua mãe, toma aqui essa roupa e vamos, deixa comigo, eu vou fazer um guisado do jeito que teu pai gosta. Ou seja, ela ia matar o animal, ela cozinhou, ela fez, e ela estaria dando a ele para que ele entrasse na tenda do pai para receber a bênção. E aí ele fala assim: mas isso não vai dar certo, mãe, como que pode? Então ele temeu. Ali fala que houve um tremor dentro dele, porque ele gosta das coisas certas. E aí ela disse: meu filho, deixa isso comigo, a responsabilidade é minha, vai e faz, escute a sua mãe. Aí é onde ele vai falar assim: mas o meu pai, ele está cego, mas na hora que ele colocar a mão em mim, ele vai descobrir que eu não sou Esaú. Esaú é peludo, deixa comigo. Aí cobriu tudo o corpo dele com o animalzinho que tinha matado. E aí o anjo Miguel, ele se apresenta diante de Isaac naquela tenda, justamente na hora que o Yaakov estaria entrando. Ou seja, na hora que ele estava entrando, ele estaria com muito medo de ser descoberto e medo de errar demais e de ser amaldiçoado, tá? Naquele momento que o Miguel se apresenta, é na hora que ele entra. Então, na hora que ele entra e o Miguel se apresenta, Isaac estava cego, mas ele percebeu como o mundo espiritual ali mudou, como o céu se achegou ali. E aí ele começa a fazer aquela análise interna. A voz é de Jacó. Não, a voz é de Jacó. O corpo é de Esaú. Aí fala assim, ele estava sendo enganado. Na verdade, ele estava enxergando, era muito mais, que ele estava enxergando além da visão física. Ali ele percebeu o céu presente, e ali ele soube que quem era merecedor da bênção era aquele filho. Ele sabia que era o Jacó, tá? Ele não falou nada, mas porque ele sentiu o cheiro. Aí é onde chega do que você falou. Ele sentiu, na hora que ele fala: seja abençoado com o orvalho dos campos do Senhor. É aquele cheiro característico que aquela vestimenta tinha. Por onde a pessoa passava, eu disse do encantamento. É como se aquela vestimenta no encantamento ela atraía tudo, ela demonstrava um bom cheiro, tá? E aí ele foi abençoado. Quando ele sai, o anjo também saiu. Aí na hora que o Esaú chega o inferno com ele. Escureceu tudo, aquele negócio. Ali ele teve a certeza que ele fez a coisa certa, tá? E aí ele fala para o filho. Agora veja como são as coisas, para a gente terminar o assunto aqui. Na hora que ele fica nervoso e fala: pai, não tem bênção nenhuma para mim. Olha, eu já dei tudo para o teu irmão, eu vou matar meu irmão. O mesmo instinto de sempre, tá?
eu vou matar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E naquele momento, imagina o pai só ouvindo e vendo, e tendo a certeza que os céus aprovou o comportamento dele. Que se ele nasceu para ser o transmissor da bênção, então ele cumpriu a missão dele bem, que ele conseguiu passar a bênção para aquele que tinha que dar sequência na bênção. Ou seja, a parte dele ele fez. Lembra aquelas corridas que tem em Olimpíada, de correr com um bastão? Então acho que são 4, né? Fica em determinados pontos. Então o cara está correndo, esse que está aqui na frente, aí ele começa a correr um pouco antes desse que já está em movimento, né? E tem que passar o bastão sem deixar cair, tem tudo uma regra. Nessa Olimpíada aqui no Brasil, deu dó de um país lá que um dos principais reclamou que o cara passou errado, alguma coisa saiu errado, que ele não conseguiu pegar o bastão e foi desclassificado. Esse exemplo que eu estou dizendo, se Isaac nasceu com esta missão de passar o bastão para frente, aí a responsabilidade agora é do outro. No exemplo da Olimpíada que eu disse, quem tinha o bastão na mão não conseguiu a posição correta para que o outro pegasse e desse sequência. Tá? Aqui houve certo. Por que houve certo? Isaac tinha o bastão na mão. Agora, Esaú e Jacó, eles tinham que correr no tempo certo para pegar a bênção, que é o bastão que eu estou chamando. Como o Esaú não estava nem aí com nada, então ele não estava preparado, ele foi desqualificado, ele não conseguiu pegar. Porque se ele fizesse de um jeito apropriado, técnico, ele pegaria, entendeu? Agora, Jacó, que não tinha o direito, ele trabalhou, ele se preparou e ficou na posição correta. Na hora que o bastão chegou na mão dele, ele pegou. Então, a oportunidade correta. Aí quando Esaú recebe a notícia, pai, não tem mais nenhuma asinha para mim? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Já passei tudo para ele. Aí vem aquela fúria. Eu vou matar o meu irmão, eu vou fazer isso, vou fazer. Só que nesse momento, o que ele se esqueceu? E o contrato? Tá? Agora aqui para os nossos tempos, eu quero que você pense o seguinte. Na hora que a gente quer muito uma coisa, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu vi ontem. Alguém colocou no Facebook, no programa da Record, o Brito Júnior celebrando negócio de casamento. Aí tinha lá um casal que estava completando 40 anos de casamento. E aí aquele pedacinho do vídeo, o Brito está lá falando, entrevistando a senhora, ela fala, nosso casamento é maravilhoso, porque ele sempre me amou, ele me ama, até hoje, eu estou ali na cozinha, toda hora ele passa lá e me dá um beijo no rosto, e me dá um abraço e fala para mim que me ama, eu me sinto amado, é tudo maravilhoso, e vai, né, aquele mel todo. E aí, começo a conversar com o senhor lá. É mesmo, o senhor ama a tua esposa assim, 40 anos junto aí de casamento, o senhor nunca traiu tua mulher, não? Aí ele ficou meio assim, né? E foi responder alguma coisa, aí a mulher falava, bem, você entendeu a pergunta dele? Não, entendi. Aí ele olhou para o Brito e falou assim, eu fui caminhoneiro, né? Sabe como é que é? Aí ele acabou entregando que ele teve mulheres como todo caminhoneiro. É diferente aqui, tá? Eu não sou caminhoneiro. Isso mesmo. Eu sou motorista de caminhão. Isso. É muito diferente. Aonde está a diferença? Quem não conhece sabe. Acha que é tudo uma coisa só. O caminhoneiro é aquele alongado para o mundo. Isso. Aquele que tem o caminhão dele, aquele é o caminhoneiro. Ele aquele fica no Brasil todo. De gasolina esperando carga. Aquele que trabalha numa empresa até com rastreador, não tem nem já acerta as horas. E mesmo assim tem mulher que fica pensando, mas Isso. Mas
nesse caso, como ele era caminhoneiro, que ficava longe aí, voltava para casa de tempo em tempo, aí ele falou, isso é comum, isso é normal. Aí vem aquelas desculpas que o homem precisa, essas papagaiadas, né? Isso. Aí, gente, já mudou o semblante da mulher. Ela falou, eu não sabia disso. Gente, mudou o semblante, o título desse negócio tá assim, como acabar com um casamento feliz de 40 anos. Na entrevista, ou seja, levou o casal para celebrar alguma coisa e foi briga, né? Porque, você olha lá, acabou o rosto da mulher. Ela falou, eu não sabia disso, estou descobrindo agora. Quer dizer que você me enganou esses 40 anos? Então, se o casamento era um casamento feliz, dali para frente iria dar briga, né? Essa questão. O que eu estou querendo dizer é que no momento que esse homem, no caso, o caminhoneiro, que ele está lá longe, não sei o que, ele está olhando só a necessidade dele. Aí ele se esquece do filho que ele tem em casa, ele se esquece da mulher que ele tem em casa, ele se esquece de todo, né, o enredo. Aí ele está vendo só a parte dele, só a parte carnal, só a parte de prazer dele. Aí ele vai falar, não, para mim isso não tem consequência nenhuma. Inclusive ele falou para a mulher, isso tem consequência, eu sempre amei você e tal. Agora, mulher, você iria ouvir do teu homem que você sempre foi a mulher dele, mas que para ele lá ele teve outras, que não teve probleminha nenhum, mas ele sempre te amou, você iria aceitar? Ou você fala assim para ele, tudo bem, você também é meu homem, mas deixa comigo, daqui para frente eu vou ser livre também. Ou seja, existe um relacionamento onde há essa liberdade para que cada um tenha os pulos sem compromissos? Daria certo uma coisa dessa? Cadê a cumplicidade, o amor, o carinho, o protecionismo e tal? Quando entra o egoísmo da pessoa, você volta a ser um com você mesmo. Você já não é um com o outro. E aí, nesse caso, o que eu estou querendo dizer, que o Esaú, ele se esqueceu do dia que ele chegou cansado, que ele chegou atemorizado, que ele não viu que o avô dele estava morto, nem ligou, e que ele assinou um contrato de compra e venda, e que ele falou com a boca dele, mas isso aqui não me serve para nada. Então, como é que na hora que o pai transmite a bênção, Aí você pode pensar assim, significa que ele ficou sem direito a nada? Não, gente, vocês estão entendendo errado. Porque quando Isaac morre, houve partilha de bens. E qual foi a partilha de bens? A partilha de bens é que tudo que era materialmente, os bois, camelos, as fazendas, tudo que Isaac tinha, ficou de propriedade para Esaú. Então, cadê a bênção dele? Não sobrou nada para mim, pai? Espiritualmente, não sobrou. Tá? Não confunda. E Jacó teve que trabalhar lá na terra do tio dele. Lá ele teve que trabalhar 20 anos praticamente sem dormir, como pastor de ovelhas. Ali Deus o enriqueceu. Tá certo? Então aqui a gente pode, como eu disse, para fechar, quando você está nos teus momentos, mesmo agora, você está aqui muito bem, não sei o quê, mas imagina amanhã ou depois, você está numa carência, e nessa carência sua, você quer fazer alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, mas em nome dessa tua carência, naquele momento, você se permite fazer uma coisa errada. E se esquece que você se permitiu. E aí na hora que a bomba estoura, adianta ficar nervoso? Por que aconteceu isso? Por que, ou então, gente, Deus, por que comigo aconteceu isso? A gente fala assim, mas será que a gente lembra que Deus tem os motivos por que aconteceram essas coisas? Eu não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação lógica, tá? Eu sei que tem coisas que têm a lógica, tem coisas que não têm a lógica. É Deus que tem o julgamento dele, tá? Mas eu estou querendo dizer para hoje,
procura ser uma pessoa mais sensata e ter responsabilidade para que, se faz alguma escolha errada, assuma, pede perdão, luta, volte para os caminhos de Deus, assume o prejuízo e bola para frente e vamos conquistar de novo. E assim tem que ser a vida, tá bom? Acho que podemos parar aqui, já falamos bastante coisa. Eu não ia falar tudo isso, eu ia ficar só na outra parte, mas como você lembrou bem a história aí, para completar, fechou o assunto. Essa parte que você falou, bem antes de adaptação, de quem tem adaptação, de que a pessoa que sabe da música, que estou como exemplo da música, usar para as coisas de Deus, etc., vai ver como que o Eterno falou que não é nosso, né? Sobre nós usarmos a nossa qualidade, nós somos bons. Muito bem lembrado, eu não estava pensando nisso, foi mesmo. Então, é muito bem colocado nessa situação para a gente poder usar aquilo que nós temos de melhor. Só que aquilo que nós temos de melhor, talvez você não saiba, nós não saibamos o que é que nós temos de melhor. Sim. Tá? E às vezes esse o que é que nós temos de melhor só vai aparecer nesses momentos difíceis que a gente passa, onde eu chamei de aquilo que está inativo vai ter oportunidade para começar. Então aquela qualidade que nem você sabia que tinha, ela vai aparecer, mas para ela aparecer tem que ter todo um momento para alcançar, e às vezes o único momento para abrir aquela fenda é um grande teste, uma grande prova. E às vezes falam, não entendo por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Tá bom? Agora podemos encerrar? Vem aqui para você desligar para mim, por favor. Para a gente dar sequência, desligar aqui a câmera. A luz já está.